Tudo bom, pessoal? Acabou de sair uma notícia e eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que é super importante. Nós vamos falar nesse vídeo especificamente sobre a nova ordem de cancelamento de 200 mil vistos de B1, B2, negócios, turismo. Eu vou explicar para vocês melhor sobre isso, que saiu hoje. Na verdade, não sei quando que esse visto vai para o ar, mas possivelmente deve ir amanhã ou depois, mas saiu hoje a ordem do presidente decretando cancelamento, determinando o cancelamento de 200 mil vistos de turismo e negócios de pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês por quê. Bom, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu venho batendo há muito tempo em cima de alguns pontos, né? Eu venho batendo em cima dos processos de asilo que vinham sendo protocolados como se fossem copiar, colar um produto de prateleira, que eu odeio e falo isso claramente para todo mundo. Copiar, colar, colocar ali e ver o que vai acontecer. As pessoas recebiam autorização de trabalho muito rápido, tinham aí uma falsa sensação de que essas pessoas estavam confortáveis e que esse processo ia ser aplicado e que esse processo ia ser aprovado e que elas teriam resolvido os problemas dela dentro dos Estados Unidos, quando na verdade não era bem assim. Eu alertei isso para todo mundo há muitos anos aqui, eu venho falando dessa situação. Segundo ponto que vocês vão começar a ver na sequência, podem anotar aí que até o meio do ano que vem a gente deve ter notícia disso, são as vagas vendidas de processo de EB3. Eu já venho cantando essas bolas há muito tempo, muitas pessoas mandam mensagem no meu Instagram falando besteira, mandam mensagem no meu YouTube falando besteira, mandam diversas xingando, falando tudo o que eu falei para vocês. Para tomarem cuidado é o que a gente está vendo acontecer agora. Quer dizer o quê? Que este presidente está perseguindo os imigrantes? Não, esse presidente está colocando em prática aquilo que era óbvio que ele faria, né? Ou ele ou qualquer outro presidente que se deparasse com uma situação de tamanha quantidade de fraudes, tamanha quantidade de falcatruas e principalmente uma tamanha quantidade de pessoas que estão vendendo processos como se fosse a coisa mais simples do mundo, quando na verdade não são. Então, a gente está vendo isso acontecer, certo? Não acho que seja uma medida exclusiva deste governo, eu acho que seria uma medida de qualquer outro governo, porque realmente houve aí um abuso absurdo, descarado, nesses dois tipos de situação. Mas vamos lá, o que aconteceu agora? O presidente determinou que o DHS faça um pente fino em cima de vistos B1, B2. B1, visto de negócio, B2, visto de turismo. Quem vem a negócios para os Estados Unidos, e negócios não significa que seja trabalho. Negócio é você vir numa feira, você vir num evento, você vir numa reunião, você vir numa apresentação, principalmente não remunerada, onde você vai ver ali algo que seja referente aos seus negócios de fora, onde você vem para apresentar um contrato, para fazer um relacionamento comercial, para fazer uma tratativa, uma negociação e depois vai embora. Visto de turismo, basicamente, vai ver o Mickey. E ponto final. Passar um tempo, turismo, gastar dinheiro, ponto. É isso, tá? Muitas pessoas se utilizaram desses dois vistos para entrar aqui nos Estados Unidos e fazerem pedidos de asilo, ou seja, cometeram já dois erros. Primeiro erro, entraram dizendo que iam ver o Mickey ou fazer algum tipo de tratativa de negócio e imediatamente mudaram de intenção dizendo que era asilo. Mesmo que não seja imediatamente, mesmo que seja um ano depois, a pessoa entrou dizendo que iria ver o Mickey e de repente se sentiu perseguida ou de repente se sentiu discriminada ou de repente se sentiu ameaçada. Óbvio que uma situação dessa não vai dar certo, mas as pessoas se apegam naquelas expectativas, o que eu odeio, né? Eu falo isso para todos os meus clientes, eu odeio criar expectativa nas pessoas, porque geralmente uma expectativa vem atrelada a uma frustração na sequência. E eu acho que qualquer pessoa prefere surpreender do que decepcionar. Qualquer pessoa, em qualquer situação. Seja profissional, seja sentimental, seja de relacionamento com amigos, é muito melhor você surpreender do que você decepcionar. E quando você cria expectativas muito altas, geralmente vem uma decepção muito grande também. Então eu, pelo menos, tento manter o pé no chão de todos os meus clientes e de todos os meus amigos, e quem está à minha volta sabe muito bem disso. Às vezes um ou outro acaba se extrapolando e isso a gente não tem controle, mas não quer dizer que eu não tentei botar o pé dele no chão. E as pessoas acreditam nessas falsas promessas do visto de asilo, né, do pedido de asilo e também do EB3. Nós vamos falar do EB3 até o meio do ano que vem, podem anotar aí. EB3, venda de vaga. Não estou falando do EB3
normal, que é o que a maioria dos escritórios sérios fazem. Estou falando da venda de vaga. Venda de vaga é crime, é fraude. Estou cantando essa bola há anos para vocês. Diversas críticas, continuo cantando essa bola para vocês, como eu cantei a bola do asilo. E agora, o presidente decidiu que vamos fazer um pente fino em cima das pessoas que entraram aqui e nós vamos cancelar os vistos de turismo e de negócios. O que isso impacta para você? Bom, primeiro, você vai ter que ter uma conexão muito forte com Deus para que o seu asilo seja aprovado. Por quê? A partir do momento em que cancelou o seu visto, imediatamente você vai receber uma NTA. Essa NTA vai te levar para uma corte. Nessa corte, possivelmente, o ICE vai estar te esperando ali para entender o que está acontecendo com você. Se por muita sorte ele não te levar, você vai responder um processo de deportação, caso o seu asilo seja negado. Hoje, 96% dos processos de asilo, salvo engano, não trabalho com isso, mas salvo engano, são 96% são negados. Ou seja, a chance de ter um problema é gigantesco. Pior disso, né? Eu vou deixar aqui também na descrição, vou tentar deixar aqui para vocês uma matéria que eu vi, se eu não me engano foi da Jovem Pan ou foi da Record Internacional, foi alguma coisa assim, que ontem pousou um avião com 200 e tantos imigrantes na África Central, de pessoas que não são cidadãos dali. São pessoas aleatórias, ou seja, se o seu país não tem pessoas o suficientes para serem deportadas, ou o voo não vale a pena, ou fica muito caro, eu vou te largar onde quer que seja e problema seu para ir para tua casa, tá? É assim que as coisas estão funcionando. E aí imagina você numa situação onde você já criou uma historinha para boi dormir, que é o processo de asilo falso, onde você criou uma outra situação em cima disso, que agora está sendo passada numa peneira fina, super fina, e agora a consequência vai ser essa, né? Você vai ter um visto cancelado, 200 mil, que estão dentro dos Estados Unidos, 200 mil, e além disso, essas pessoas vão receber uma NTA, vão parar numa corte, e só Deus sabe o que acontece, né? Reitero e repito para vocês, eu venho falando isso há muito tempo. Eu não venho falando isso há muito tempo porque eu quero acabar com o trabalho de alguém, ou porque eu quero impactar o trabalho de alguém. Eu não faço esse tipo de processo. Eu não trabalho com esse tipo de processo, porque eu não acho honesto fazer esse tipo de situação, vender este sonho, que eu sei que é falso, para as pessoas que estão desesperadas por uma situação. Alguns nem desesperados estão, tá? Sinceramente, alguns fazem por... tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, né? É a consequência do que se faz. Então, sugiro a vocês, se você está nessa situação, converse agora, estou falando muito sério, tá? Converse agora com um advogado de imigração da sua confiança, para ver se de repente há outro caminho que ele possa fazer para tentar pelo menos regularizar algo, fazendo um withdraw desse teu processo de asilo, que eu sinceramente acho que não devia nem ter acontecido. Se você ler a lei de asilo, se você ler os tratados internacionais sobre asilo, você vai ver que é muito difícil você caracterizar um asilo de brasileiro, principalmente, ou de um europeu, por exemplo, dentro dos Estados Unidos por diversas razões, né? Principalmente pelo texto onde diz, pelo trecho do texto onde diz: considera o terreno seguro o primeiro terreno consequente, ou seja, na sequência do seu território onde você tem a ameaça, a grave ameaça ou a perseguição. Pode se justificar que você resolveu pegar um avião? Pode, mas o agente tem muitos argumentos para negar isso e enxergar que você podia ter ido por algum lugar mais perto do seu território, tá? Então, honestamente, conversa com um advogado de imigração da sua confiança, tá? Nós não fazemos processos de asilo, já deixo isso registrado aqui para as pessoas nem entrarem em contato com a gente. Ah, não, mas você não faz o meu caso, analisa meu caso. Não, eu não vou analisar seu caso de asilo porque nós não fazemos processos de asilo. Podemos fazer outro processo para você, mas o de asilo com certeza não vai ser, a gente não tem nem como opinar sobre ele. Cobre essa conta de quem fez esse processo para você e assumiu a responsabilidade de que isso seria uma solução para vocês, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.